Fala, investidores, bom demais da conta por aí? Meus amigos, existe um erro que destrói 99,9% dos projetos de criptomoedas. E não é o que a maioria está pensando, não. Não é falta de marketing, não é falta de caixa. É uma coisa que quase ninguém olha, mas faz o preço desabar a qualquer momento. Principalmente quando um grande player resolve vender. E hoje eu vou te mostrar esse erro, vou te mostrar inclusive um projeto brasileiro que quebrou e está sendo reconstruído aos poucos. Foi hackeado e caiu 90% 3 vezes. E mesmo assim está voltando e ficando cada vez mais forte. Que em vez de esconder os problemas e fazer como muitos outros fizeram, eles, pelo contrário, mostraram e resolveram atacar as raízes. Fica comigo até o final desse vídeo, porque isso vai mudar como você vai analisar qualquer cripto daqui pra frente. E eu quero te explicar isso de um jeito bem simples. Eu sou o Germano, aqui da Investidor Matuto. Já peço a você que sente o dedo nesse like, confira se realmente você é inscrito no meu canal, pois só assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece nesse incrível mundo das criptomoedas. E eu quero te explicar de uma forma bem simples o que é esse problema que derruba as criptomoedas. Bom, vamos lá. Eu vou pegar um projeto aqui, aleatório, que o próprio CoinGecko está colocando aqui para nós hoje como trending. Eu vou pegar esse P-Network. Nós vamos pegar o P-Network. O P-Network já é até conhecido, né? Mas eu vou trocar. Eu vou voltar aqui, ó, e vou pegar um que apareceu hoje aqui, olha. Vamos de Puff the Dragon. Nunca nem ouvi falar desse projeto, mas vai servir muito para que a gente possa entender. Olha, a avaliação da capitalização de mercado dele é de 27,2 milhões de dólares. Só que o valor total bloqueado dele é de 56 mil dólares. Olha isso, ó. 56 mil dólares. É 56 mil dólares para uma avaliação de mercado de 27 milhões. Se uma pessoa tiver muitos tokens aqui e acabar vendendo, esse projeto vai fazer isso aqui, ó, como ele já fez aqui atrás, ó. Plop, foi embora. Isso aqui, olha, eu quis mostrar num outro projeto sem ser o do trader, ó, que é esse aqui que eu tô falando para vocês no vídeo de hoje, ó. Então aqui, ó, nós vimos que eles foram lá para baixo e agora estão voltando, ó. Estão voltando aos poucos aqui para cima. Isso porque o Darlan atacou o problema real, né? Ele atacou o problema real e, inclusive, esse produto aqui, ele é diferente, né? Vamos chamar o trader de produto, porque a valorização dele independe da entrada de novos investidores. Aí você pode pensar aqui, cara, como que é isso? Se ninguém entrar, como é que o preço sobe? Porque queima token? Não, a ideia não é essa, não é queimar token. O Darlan, ele é um trader, tá? E o projeto em si foi criado para captar capital e esse capital começou a produzir lucros. Dos lucros que é produzido, vocês vão ver que numa conversa que eu tive com ele, né, o início do projeto era 600 dólares e hoje dá quase 700 mil reais e eles estão em busca, principalmente o Darlan aí, de chegar no primeiro milhão. E entender que o problema era a liquidez do projeto, mais do que valorização, mais do que marketing e outras coisas, fez com que fosse uma virada de chave para o TDE. Bom, e a história começou lá no ano de 2022. Só para que vocês possam ter uma ideia, hoje a liquidez deles, ó, em junho, a atual, é de 73 mil dólares e a maior liquidez foi de 104 mil dólares. E aqui eles têm um gráfico muito interessante, o Darlan acabou de atualizar o site e com esse site aqui nós temos o seguinte, olha. Começou em 2022, deu aquela pancadona para cima e aí a liquidez veio para baixo. E isso que foi o início de tudo que eles viram que poderia trazer os problemas. E foi aí que eles viram que os problemas eram muito maiores do que eles pensavam, que o problema não era cada vez mais marketing, cada vez mais pessoas entrando, mas sim liquidez robusta. Cada vez com mais liquidez robusta, e assim o projeto se sustentaria ao longo do tempo. E prestem atenção, olha, que no longo do tempo o preço subiu muito aqui, olha, e depois ele deu essa pancada para baixo. A liquidez e o caixa só vem aumentando, ó. Mas o que o Darlan, então, buscou fazer? Achar o ponto de equilíbrio entre o preço, a liquidez e o caixa. E eles já abandonaram alguns contratos. E quando abandonaram os contratos, o Darlan anotou todos os investidores e no novo contrato
devolveu a mesma quantidade de tokens para que ninguém pudesse ficar no prejuízo, até porque o projeto, como eu disse para vocês, é de autovalorização devido aos trades que o Darlan faz e injeta no projeto. Olha, inclusive eu já trouxe uma palestra aqui no meu canal do Darlan, lá no BitHub, o evento que eu sou um dos organizadores, e ele pôde explicar exatamente isso que eu estou explicando para vocês e eu vou trazer aqui nesse vídeo. Que, por exemplo, você fosse falar assim, vou lançar uma criptomoeda. As pessoas nem saberiam sobre o que é a tua criptomoeda, elas iam falar golpe. E elas não estão erradas, porque o mercado cripto ele mostrou isso. Bom, nada melhor do que trazer o criador do projeto para poder explicar alguns pontos, trazer um pouco da história mesmo de como que foi o desenvolvimento do TDE. Seja bem-vindo, Darlan, fica à vontade. Obrigado, Germano, pela oportunidade de estar aqui de novo no canal. Eu sou operador, fundador do TDE e criador do canal Inscritos Milionários. O TDE se valoriza com operações reais em cima do Bitcoin, operações de trade e também de hold. É tudo público e auditável dentro da blockchain. Inclusive, eu vou mostrar para você agora algumas movimentações que a gente fez essa semana. Então, essa semana a gente deu sequência às nossas operações de hold de longo prazo, onde a gente agora está com 49 mil dólares no valor de 252 mil reais alocados em Bitcoin, guardado dentro de uma carteira fria. Nós também colocamos parte da liquidez do TDE em uma paridade de BTC.B, que é um token lastreado ao preço do Bitcoin. Nós também temos mais 69 mil reais de forma pública no CopTrade, que totaliza 541 mil reais públicos da nossa criptomoeda, e eu também estou montando uma posição pública minha, junto com esse capital, no valor de 142 mil reais, que soma-se quase 700 mil reais. Daqui 2 ou 3 meses a gente vai entrar com a última compra. Então, dentro do grupo do Telegram tem todos os links, vocês também vão conseguir vir e verificar na hora. Aqui está 48 mil, aqui tem os 40 e poucos mil dólares que foi para dentro da liquidez, aqui está público dentro do CopTrade, a gente colocou para as pessoas que gostariam de copiar as operações, e o meu capital de forma pública aqui também, particular, uma parte. Então, só para frisar uma coisa, Darlan, além da pessoa, possibilidade dela ganhar na valorização do projeto, né? Lembrando que isso há risco, porque nós estamos falando de renda variável, mas há a possibilidade dela te copiar e ainda receber os lucros, que é os mesmos lucros das operações do projeto sendo realizado via BingX, né? Exatamente, são duas formas, até para ficar público aqui, para a gente ter um histórico de muitos dias, porque a base do token, no final do dia, é a rentabilidade das nossas operações. Então, precisa ser público, por isso que a gente tem essa mania, digamos assim, de fazer tudo auditável, o caixa do projeto dentro do site, tudo que dá para conferir esse histórico para a gente conseguir chegar no top 100 do mercado e depois entrar no top 10 no futuro. Por último, como vocês conseguem ver dentro do gráfico que eu acabei de mostrar, o que rompeu a máxima histórica é a liquidez do projeto, o dinheiro que está por trás para fazer algo realmente sólido, que o Germano também já deve ter mostrado aqui. Então a gente entende que o mercado ele não é um filme, ele é uma novela, a gente não opera ele como cassino e está fazendo um projeto para permanecer ao longo das próximas décadas e séculos. Obrigado, Germano, pela oportunidade, espero que vocês também consigam pesquisar todos os links abaixo e participar. Exatamente. Mesmo que seja apenas de curiosidade, né? Entrem para que vocês possam conhecer. Porque, como eu disse lá na introdução do vídeo, Darlan, a gente pode contar aí nos dedos das mãos o número de projetos brasileiros que perpetuaram desde o ciclo passado. E o TDE, por mais dos problemas que nós vimos que a liquidez era um grande problema, né? E você explicou agora também novamente, muitas pessoas demoram para entender isso. O pessoal olha apenas o market cap e esquece de ver a liquidez. Se tiver uma grande venda de um big player, comprou o projeto lá atrás e que seria totalmente justo que ele pudesse chegar e realizar o lucro dele, ele acaba meio que prejudicando o projeto. E foi isso que o Darlan identificou. E como ele mesmo disse, e eu já também expliquei,
Os princípios do TDE, eles seguem os princípios da blockchain, de ser público, verificável e imutável, né? Então, assim, é interessante. Como eu disse, nós não podemos interpretar nada no YouTube, eu sempre falo isso para todo mundo, que é recomendação de compra ou venda, mas se eu pudesse sim dar uma recomendação, é ir conhecer o trabalho do Darlan, entrar no grupo do Telegram dele, entender qual que é a dinâmica, e se você falar assim, não, TDE não é para mim, mas cara, eu gostei de como o Darlan opera, vou copiar ele no copy trade da BingX, aí depois você vai amadurecendo a ideia e vai entender que de fato há fundamentos do porquê que eu estou trazendo esse vídeo e o porquê que eu aceito levar o Darlan nos eventos que a gente organiza. Não é qualquer projeto que a gente leva para evento, porque a gente tem que tomar cuidado. Porque por mais que as ideias elas são boas no mercado de criptomoedas, às vezes elas não são bem aceitas. É o contrário do que acontece com o projeto do Darlan. Por mais que nós vimos aí que teve 2 problemas de liquidez lá atrás, ele se preocupou em entender, estudar o mercado e assim resolver o problema da liquidez e colocar o negócio para andar. Isso aí, agora a gente vai fazer essa posição de 1 milhão, chegar em, se tudo der certo, mais de 10 milhões, você vai acompanhar junto esse processo comigo e com o Germano. Obrigado. Só para o pessoal poder entender a história, qual foi o início, qual foi o valor inicial para que a gente está chegando hoje em 700 mil? O primeiro caixa que a gente trouxe de forma pública, que está dentro do site, são cerca de $600, R$3 mil. R$3 mil. R$3 Tudo mil documentado. Reais. E isso que tivemos os problemas das liquidez. Então você teve que recomeçar para depois fazer chegar hoje até onde que nós estamos, né? Exatamente. Foi uma linha bem fina de usar o caixa para reconstruir o código, pagar desenvolvedor, a equipe que estava junto e hoje engrenou para cima. E se você quiser acompanhar as operações do Darlan, é só você vir na BingX e pesquisar Darlan K, que você vai seguir ele todo momento e você vai ver inclusive as operações, ó. Olha os lucros aqui, ó, que vão ocorrendo e aí ele vai tirando e comprando no projeto. E além do trader de futuros, ainda tem aí o trade de spot que eles vão comprando. E, inclusive, nesta quinta-feira, né, ele vai fazer aí um reporte de lucros, ele vai fazer um reporte mensal. Várias vezes ele vem, ó, e faz essas chamadas aqui, ó, aonde ele vem trazendo as informações, ó. Não é o dobro do que tinha antes, é 100 vezes o. Ó, ele vem aí trazendo as informações para todos os investidores que entraram no projeto. E aí você pode acessar aqui, olha, o saldo do TDE em BTC, ó. Você pode acessar o saldo de USDT. Olha lá, 0,76 bitcoins. Então, é muito interessante isso, tá? Ele é muito transparente, ele deixa totalmente claro aonde está o dinheiro, ó. Olha o saldo aqui também. E em cada ponto aqui do site, ó, você tem o reporte, ó. Todas as vezes que teve essa reunião, ele traz essa informação. Nessa quinta-feira, vai ter mais um pontinho aqui que ele vai trazer. E presta atenção que, embora o preço do TDE esteja lá em 1,40, já que eles buscaram esse equilíbrio entre caixa, liquidez e o preço, a liquidez ela está rompendo o topo histórico. Isso quer dizer que se alguém sair agora vendendo o token TDE, não vai derrubar o preço como derrubaria quando nós estávamos aqui com o preço lá em quase $5 e a liquidez estava aqui próximo de $80 mil. Então, havia um desequilíbrio muito grande. E a solução encontrada por eles, você vê que, olha, liquidez subindo, caixa subindo, naturalmente o preço vai subir também. E nesse site você tem todas as informações. Você pode ver aqui o roadmap. E nesse roadmap você vê os próximos passos que o Darlan e a equipe pretendem fazer. Olha, listagem em corretoras top 50 mundial, depois listagem em top 30 e listagem em top 10. Aqui a equipe, né, o Darlan é o líder do projeto. Uma coisa importante a se falar é que o Darlan ele não é um influencer, né? Ele se tornou influencer por divulgar as ideias dele, mas ele é um trader de ofício. Tem aqui a Bruna,
o Marlon, o Lucas e o Reginaldo, que são os membros aí da equipe. E é possível você, inclusive, fazer a compra por aqui, ó. Eu vou chamar minha carteirinha. Lembrando que isso, de forma alguma, deve ser interpretado como recomendação de compra ou venda de qualquer criptoativo. Assim como a gente fala em todos os vídeos aqui do canal, eu vou botar $100, porque de fato eu acredito que esse projeto aqui ele pode se valorizar, principalmente depois que o Darlan descobriu essa solução. Vou conectar aqui, olha, vou chamar a minha carteirinha, Habil Wallet. Ele já faz aqui a chamada. Conectar. Vou mudar aqui para doletas. Ó, o USDT. E vou colocar o máximo de USDTs que eu posso comprar. E vou fazer aqui a minha swap. Fazia tempo que eu não comprava nada na Pancake, cara. Faz muito tempo mesmo, ó. Confirm swap. Ele vem para minha carteira perguntando se eu quero fazer. Eu clico que sim, assinar. Eu aprovo a negociação do USDT para o TDE. Ele vai pedir mais uma confirmação, ó. Assinar, confirmar. Criando transação. Transação aceita. Vamos ver se o token veio para cá já ou eu preciso adicioná-lo. Acho que eu devo precisar adicionar, né? Ele já saiu. Vou pegar o contrato do token aqui em cima, ó. Vou copiar. Vou clicar aqui. E vou clicar aqui, ó. Vamos pesquisar o token. Olha lá. Tá aqui, ó. Tá vendo aí? Então, comprados 85,14 TDE, $99,9. Agora, pessoal, todo mês eu acredito que eu vou comprar um pouquinho. Assim como eu compro Bitcoin, vou acabar comprando um pouco e vou deixando. Porque, sério, de fato, eu entendi qual é o mecanismo que o Darlan está fazendo. E diferente de outros projetos brasileiros, o pessoal aqui, ó, dá a cara. Eles dão a cara. O Darlan tem um canal no YouTube que trabalha direto aí todo dia, fazendo análise, entregando análise. Então é uma pessoa séria. E a gente tem que dar confiança para esse pessoal, principalmente os desenvolvedores brasileiros que estão fazendo algo para a blockchain. Beleza? Bom, a ideia sobre o Trader TDE era essa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Um grande abraço a todos. Até a próxima, se Deus quiser.